Olá, amigos queridos, reis, rainhas, reinantes. Hoje eu quero falar um pouco sobre a meditação. A meditação é mais profundo do que a gente imagina. Na física quântica, a gente aprende sobre que tudo está no buraco negro. E eu tenho estudado sobre esse assunto, sobre o buraco negro. E o buraco negro, por incrível que pareça, na Bíblia já falava do buraco negro. É através do buraco negro que a gente consegue ir mais rápido, ter um contato direto com o Criador. Por isso, quando você entende o que é o buraco negro, você começa a entender a importância da meditação. Antigamente, eu tinha muita dificuldade de meditar. Por que, Glória, tinha dificuldade? Porque a religiosidade que eu fui quando era criança, 6 anos, fiquei 20 anos numa religião, e a religiosidade proibia na minha religião de meditar. Falava que você entrava num lugar proibido, que lá não deveria entrar, e aquilo me travou bastante. Então, as pessoas que têm dificuldade de meditar, foi um princípio de uma religião que colocou uma trilha neural de não merecimento, que não deveria mexer, de um lugar proibido. E isso é muito ruim, porque se você não medita, você não consegue ir para um outro patamar na vida. Você não entra em contato direto com o Criador. E outra coisa ruim também, que a religiosidade nos faz, ela me afastou de Deus por um bom tempo. Eu fui 20 anos religiosa e depois eu fiquei só estudando física quântica, neurociência e me afastei totalmente de Deus nessa época. Foi bom porque me fez estudar muito sobre ciência, metafísica, sobre as doenças, mas ao mesmo tempo me afastou de Deus. E então você fica totalmente vazio. Você entende de ciência, mas te dá um vazio. Mas hoje eu quero falar sobre esse livro da Bíblia tão importante quando você conhece a Bíblia, que nos fala no princípio. Tudo Deus tem um princípio. Nós temos um princípio. Uma flor tem um princípio. O princípio de uma flor, de um bebê, teve um princípio. Um animal teve um princípio. O princípio é a semente. Por isso vocês vão entender o motivo da meditação, a importância. Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então teve um princípio. A terra era sem forma e vazia. Então, como é que ela era mesmo? Escuridão. Presta atenção. Havia trevas sobre a face do abismo. Essa treva é a escuridão, só que fala trevas na Bíblia. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o que a gente vê? Que existia um vazio. Deus criou tudo da onde? Ele criou tudo da onde? Do vazio. Havia um vazio. Trevas é vazio, escuridão. E foi lá que ele criou tudo. E logo em seguida diz assim: então Deus disse: haja luz. Deus ficou trabalhando? Ele ficou lá se esforçando? Ele é trabalhador? Não. Ele só declarou: haja luz. Aonde que ele criou isso? No vácuo quântico, na escuridão. Onde uns falam vácuo quântico, no buraco negro, onde havia tudo era escuro.
Aqui na Bíblia fala havia trevas, outras falam havia escuridão. É a mesma coisa. O que eu quero que vocês entendam que a física quântica, a neurociência foi baseado em tudo que está escrito na Bíblia. Enquanto a gente não perder esse preconceito da Bíblia, a gente não vai entender o princípio de todas as coisas. Então Deus disse: haja luz e houve luz. Deus cria através do que mesmo? De declaração. A física quântica nos ensina a fazer o quê? Tudo por declaração. E quando a gente faz a meditação, a gente fica no espaço vazio, não pensa em nada, entra assim na nossa escuridão, a gente faz a declaração na meditação, quando você consegue entrar em ressonância com o Pai, com o Criador, você consegue tudo que você quer. Através do quê? De declarações. Imitando quem? A imagem e a semelhança do Criador. Continua. E Deus disse que a luz era boa. Então, era boa. A gente consegue e vai ver que é muito boa as coisas. E fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. De novo, era só uma declaração. Ele declarou a separação das águas. Então as águas se separam em rios, mares, porque ele declarou. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã e segundo dia. Então, quem que inventou manhã, tarde? Estava na Bíblia. Noite estava na Bíblia. O homem nem sabia fazer essas divisões. Quem dividiu tudo foi Deus. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então era tudo água. Daí ele fez virar terra. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relvas, que deem sementes árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Deus fez o quê? Abundância, riqueza. Deus criou todas as riquezas na terra. Ele ama a riqueza. Então, quem põe que Deus é contra a riqueza, não é verdade, porque já ele fez que tudo tivesse do bom e do melhor. E por que ele estava fazendo tudo do bom e do melhor? Para receber os seus filhos, no caso, nós. Nós devemos tudo a quem? A ele. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros para iluminar o céu e para fizerem separação entre o dia e a noite, e sejam para os sinais, para as estações, para dias e anos. Quem que fez a separação de dias, de noite, estação? Foi Deus. E sirvam de luzeiros de firmamento nos céus, iluminar a terra, e assim aconteceu. Então, meu amigo, minha amiga, se você for ver, tudo foi criado graças a Deus. E se você for ler, eu não vou ler tudo,
que eu quero é que você veja que depois ele disse no, no versículo 26 do capítulo 1, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, ele preparou a terra bem bonita, que a casa é para receber quem? Os seres humanos, o ser humano, o homem e a mulher. Fazendo como? A imagem. Então, se eu sou imagem, eu sou o quê? Eu sou espírito. E aonde ele criava tudo? Na declaração. Aonde? Na escuridão. E aonde que a gente consegue acessar essa escuridão? A gente acessa na meditação. A meditação, você esvazia a sua mente e entra em contato com o Criador, que é o lance do vácuo quântico. Quando você entra nesse posicionamento de escuridão, você e Deus, você dentro de você, você consegue fazer aquilo, a sua declaração, aquilo que tanto você quer e que você merece. Então, meu amigo, minha amiga, eu convido você a fazer, a começar a usar a meditação de uma forma com mais sabedoria. Que Deus criou tudo através do quê? Se matou? Você quer, por exemplo, mais funcionário, gente leal, mais parceiro, sócio, sei lá o que você quer, uma casa melhor, um carro melhor, seus sonhos, viagens. Você tem que entrar nesse espaço. Eu sempre estudei muito sobre saúde, porque o meu lance era ajudar minha família, que tinha muitos problemas de saúde, a metafísica. E eu percebi, por isso que eu fui para os códigos quânticos de Grabovoi, que ensina muito sobre curas. Eu estudei tudo de cura, da física quântica, de Ho'oponopono. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, por que funciona e às vezes não, e como que a gente pode fazer. Todos são ferramentas poderosíssimas, depende de nós. Mas isso fica para uma outra atividade quântica. O que eu quero que vocês comecem a pensar hoje, quando você faz a meditação, é importante você entrar no seu espaço vazio, que é o seu buraco negro, aonde Deus fazia as declarações, os decretos e as coisas funcionavam. Se nós somos a imagem e a semelhança do Criador, nós também conseguimos através dos decretos. Mas é importante a meditação. Esse encontro de você com você mesmo, esse encontro de você com Deus, para você conseguir conquistar tudo aquilo que você quer quando você esvazia a sua mente. Por isso que no meu método PPP, né, que eu uso inclusive a dança quântica, eu ensino como meditar, a forma correta de meditar. A meditação é uma das chaves mais importantes. Existe a meditação guiada, que alguém vai falando, eu uso também, e a meditação que é mais forte, essa do silêncio, que você entra em contato com a sua alma e com o Criador. As duas são importantes. Tanto a guiada é alguém falando e você põe no ouvido, pode usar os códigos quânticos, os números de Grabovoi, ou pode ser só em palavras, depende daquilo que o seu subconsciente acredita, depende disso, para funcionar a meditação guiada e a meditação do silêncio, que é outro tipo de meditação. As duas são importantíssimas para a pessoa que quer mudar de vida e quer alcançar tudo aquilo que quer. É sobre isso. E eu convido você a começar a olhar. Você tem feito a meditação correta? E por que não está funcionando? Será que é a meditação guiada? Ou será que é a sua meditação do espaço vazio que a gente cria todas as coisas que não está funcionando?
dá um passo atrás, começa a olhar, pega a sua escrita terapêutica, escreva, seja sincero com você e se você precisar de ajuda, me procura, que eu tenho certeza que deve ser, às vezes, alguma parte da meditação que pode estar deixando de funcionar. Porque o que funciona para um pode não estar funcionando para outro. E às vezes é a meditação que está errada. As duas são importantes. Tanto a do espaço vazio, aonde você vai fazer o decreto, como a meditação guiada por um mentor que vai te ajudar. Eu posso te ajudar a você a mudar essa vibração agora. Se precisar, me chama no privado, tá bom? É isso. Compartilhe essa pílula que é muito importante para a gente conseguir mudar pensamento, muda uma situação e depende de nós pegar o touro à unha. Eu sou Glória Barra, segue aqui o nosso canal, Glória Barra 33, deixa aqui seu comentário. Eu quero saber se você sabe meditar no silêncio e alcançar o que você quer, ou se o que você está pegando melhor, ou é a meditação guiada, ou melhor ainda, se você já está conseguindo fazer os dois tipos de meditação. Comenta aqui que eu vou dar uma olhada. Beijo no coração, até a próxima atividade quântica. Bye!